Quinta leitura da Parashá de Vaikra, e disse Hashem para Moshe para dizer para o povo: fale para o Bnei Israel o seguinte: uma alma que pecar sem querer de alguma das mitzvot de Deus que não era para fazer, ou seja, as proibições, as mitzvot, lotase, e a pessoa acabou transgredindo e fez de uma delas, mikol mitzvot, está escrito das mitzvot, de todas as mitzvot. Os sábios explicaram que não é todas, é de todas. Ou seja, o korban de hatat, o korban por pecado sem querer, é só sobre algo que quando for proposital, ele é um lav, ele é uma proibição, não é uma mitzvah ativa, é só uma mitzvah passiva, e o castigo for careto, que a alma é banida. Então, nesse caso, quando é sem querer, é o korban hatat, o korban por pecado sem querer. Me'achat mehena, de uma delas, dá a entender também de uma parte, de uma proibição parcial. Por exemplo, no Shabat, que é proibido escrever. A pessoa que escreveu Shem, do nome inteiro Shimon, ou Noach, de Nahor, Dan, de Daniel, como assim? Shimon é um nome inteiro, mas Shem também é um nome, assim como Noach também é um nome. Então, já uma parte do trabalho, aqui já é um trabalho inteiro, sem querer a pessoa escreveu no Shabat, por exemplo, então deveria trazer um korban hatat. Agora, se o Kohen HaMashiach, o Kohen Gadol, aquele que foi ungido para ser Kohen Gadol, existiam alguns tipos, ele pecou para a culpa do povo, como a gente vai ver o que quer dizer, então ele vai levar de korban de pecado para ele vai levar um boi, ben bakar, filhote, já vamos explicar, inteiro, sem nenhum defeito, para Hashem, como korban de hatat. Por que fala que o Kohen vai pecar pela culpa do povo? Pelo Midrashô, pela sua explicação mais extensa, então o sentido aqui vem te ensinar que o Kohen Gadol ungido só vai ter esse korban especial quando tiver Elem Davar, ocultação de uma informação, vamos explicar, com um ato equivocado, ou seja, eles esqueceram alguma lei e ele também sem querer foi lá e acabou fazendo aquilo ali, né, sem saber que era proibido. Assim como está explicado em relação ao Ashmatam, ao erro do povo. Quando vai falar daqui a pouco sobre quando o povo erra, está escrito lá que o Sanedrim, o tribunal, esqueceu uma lei, né, e aí o povo foi lá e fez de acordo com essa informação, aí tem que levar um sacrifício em nome do tzibur, do público, para perdoar. Então, mesma coisa do Kohen HaMashiach, só vai ter um sacrifício especial dele se for igual a esse caso. Mas pelo pshutu, pelo literal, de acordo com a Haggadah, quando o Kohen Gadol peca, isso acaba sendo a culpa do povo, porque nós estamos dependendo dele, né? O Kohen Gadol vai lá perdoar, vai lá no rezar em Kippur, e em modo geral rezar por nós, de repente ele ficou estragado, acabou pecando, mesmo que sem querer, isso é um alerta para o povo. A palavra par dá a entender um touro, um boi mesmo. Será que está falando de um boi mais velho? Mas fala bem, que é filhote. Então, se for filhote, será que está falando de um pequeno? Mas está escrito par, que dá a entender o mais velho. Então, a explicação é um filhote de 3 anos. Então, uma idade média ali. E ele vai trazer o Kohen HaMashiach, esse Kohen Gadol ungido, ele vai trazer esse boi para a entrada do Ohel Moed perante Hashem, e vai fazer a semerá com as suas mãos sobre a cabeça do boi, vai fazer a shechitá perante Hashem, e ele vai pegar do sangue e vai trazer para o Ohel Moed, que quer dizer para o Moed, para o Mishkan ou no Beit HaMikdash, para o Eichal, ou seja, diferente de, em geral, que o sangue era jogado no altar, que ficava do lado de fora, aqui o sangue vai entrar para casa, seja o Ohel Moed na época do tabernáculo, seja o Eichal na época do templo. E ele vai mergulhar com o seu dedo no sangue e vai jogar desse sangue 7 vezes perante Deus na direção do Parochet sagrado, ou seja, por que frisa a Kodesh? Porque é na direção do local mais sagrado, ou seja, na direção entre as varas onde fica a arca sagrada. Não precisava tocar o sangue no Parochet, era para jogar nessa direção, e se tocou, não tinha problema, mas não era para jogar, para tocar na Parochet, era para jogar na direção do Parochet, que dividia entre o Kodesh, Kodashim mais sagrado, e o Kodesh. E o Kohen vai pegar desse sangue, depois que ele jogou na direção do Parochet, da arca sagrada, ele vai pegar e colocar nas protuberâncias do Misber do Ketoret, aquele Misber de ouro pequeno, que ficava ali perante Hashem no Kodesh, né, no Ohel Moed, e o resto do sangue, o que sobrar, ele vai jogar no Yesod, na base do Misbar ao lado, do altar do sacrifício, do altar que fica do lado de fora, na porta do Ohel Moed, ou seja, rente ao Ohel Moed, mas do lado de fora. Que quer dizer todo o sangue, sheareu, que sobrar, não todo, porque uma parte ele vai jogar em direção à paróquia e outra parte ele vai colocar nas protuberâncias, nas 4 partes de cima do misber de ouro interno, e o que sobrar depois disso tudo, todo aquele sangue que sobrar, ele vai jogar na base do misber de fora, do misber dos sacrifícios. E as gorduras, né, aquelas partes especiais desse boi, ele vai separar, elevar dele a gordura que cobre o intestino, a gordura que cobre o estômago, tudo isso que a gente já falou para achar várias vezes.
Kol Chelev Pari, toda a gordura do boi, era para estar escrito Helbo, a gordura dele. Porque ele fala toda a gordura do boi, porque tem que citar, a gente já sabe que é um boi, vem te ensinar também no boi de Yom Kippur, que lá não está escrito claramente os rins, as gorduras e o diafragma, então vou te ensinar que igual aqui tem que levar isso tudo, lá no boi especial de Yom Kippur, que o Kohen Gadol levava, também tem que tirar essas partes para queimar no altar. E porque tem que frisar a hatat, a gente já sabe que é um korban de hatat, também vim te ensinar um outro caso, no caso de avodah zará, que a pessoa fez idolatria sem querer e ela tem que levar um bode, então também nesse caso vai ter que tirar os rins, as gorduras, o diafragma, né, para ser queimado no altar. E Arim Mimeno vai elevar, separar dele, ou seja, ainda quando está conectado no animal, ou seja, não pode desmontar, desmembrar o animal primeiro e depois tirar. Antes de cortar o animal em pedaços, já tem que tirar a gordura, essas partes para Hashem. Assim está explicado no Torá Kohanim, que é o Midrash de Vaikra. E os dois rins, a gordura que está sobre eles, que está na altura dos flancos, e o diafragma, com um pedaço do fígado junto, além dos rins, vai tirá-la, né, o diafragma. Assim como o Yuram, assim como foi separado, reservado do animal, do boi Zeva Shelamim, que a gente falou no Rumash de ontem, a mesma coisa nesse caso do Hatat, do pecado do Kohen. Então o Kohen vai sacrificá-los no Mizbeach do sacrifício. Kasher Yuram, igual como, né, daqueles mesmos pedaços que a gente falou, aqueles emurim, aqueles órgãos que são separados, que foram explicados claramente no animal de Shelamim, a mesma coisa aqui. Só que é interessante que aqui também está explicando extensamente, explícito, todos os órgãos. Então por que ele fala, olha, igual aquele? Ele deu a mesma lista aqui, né? O que ele explicou lá que não explicou aqui? Na verdade aqui veio comparar ao Shelamim. Assim como o Shelamim deve ser feito com intenção para Shelamim, assim também o Hatat tem que ser feito com a intenção, e senão vai estar impróprio. E assim como o Shelamim traz paz no mundo, aqui também esse sacrifício traz paz para o mundo com seu mérito. E na Gemara de Masechet Zevachim, que é chamado Shchitat Kodashim, ele explica também por outro motivo. Como esse sacrifício aqui ele vai querer ensinar para outro sacrifício, então precisou falar claramente sobre ele, porque existe uma regra que eu não posso aprender daquele que aprendeu de outro. Então por isso que ele precisou falar aqui para poder ensinar para outros. E o couro desse boi, toda a sua carne, com a cabeça e com os pés, com as entranhas e até o alimento que está dentro do intestino, tudo isso vai pegar para tirar para o lado de fora, como já vamos ver. Aqui está escrito al, sobre várias vezes, né? Sobre o fígado, sobre os rins. Na verdade, sempre a linguagem de acrescentando, ou seja, fora desse também esse, fora desse também aquele. Pegava isso tudo para fazer o quê? Tirava todo o boi, todos esses pedaços que ele separou para fora do acampamento, para um local puro, no local onde era jogado as cinzas do altar, ia queimar aquilo tudo sobre madeiras num fogo, no local que era jogado as cinzas do altar, vai queimar esse boi, ou seja, esse hatat, tirando as partes que vai para o altar, essas partes iam levadas para ser queimadas fora do Beit HaMikdash, fora do tabernáculo, do templo. Um local puro, já que fora da cidade, né, já tem locais que são específicos para a impureza, por exemplo, para esse cemitério, ou para colocar pedras que estão com lepras, por isso que ele faz questão de falar que, olha, por mais que é fora da Mahané, do acampamento, ou fora da cidade, mas tem que ser um local puro. O que seria fora do acampamento? No Mishkan, a gente sabe que existia a Mahané Shekhinah, que era mais próximo ali do tabernáculo, a Shekhinah, tinha a Mahané Levial, a acampamento dos Levim que morava em volta do tabernáculo, e tinha a Mahané Israel, o povo de Israel todo que morava ali, né, acampava ali em volta. E aqui tinha que sair fora dessas três. No caso do Beit HaMikdash, era fora de Jerusalém, como está explicado na Gemara de Yomá e Sanedrim. No local onde era jogado as cinzas, no local que quando tirava as cinzas do Mizbeach, jogava para ali, como está escrito na Parashá, em outro lugar. De novo, no local que era jogado as cinzas, local que tirava do Mizbeach e jogava ali para fora, como está explicado em Vaikra na continuação, né, que era jogado para fora do acampamento. E aí a Torá realça de novo, no local onde era jogada a cinza deve ser queimado. Vem te ensinar que mesmo se não tiver nenhuma cinza ali naquele momento, está no local das cinzas, no local onde é colocado, queima ali esse boi de Hatat do Kohen Hamashiach, do Kohen ungido, do Kohen Gadol. Agora, se o povo de Israel errarem e se ocultou deles, né, eles confundiram uma lei dos olhos do Kahal, que é o Sanedrim, que são os olhos dos sábios, e eles fizeram uma das mitzvot que Hashem mandou não fazer, ou seja, proibições, e vão estar culpados. O que seria a data, ser a congregação? É o Sanedrim, o Supremo Tribunal Rabínico.
Venelam Davar se ocultou algo, ou seja, o Beidin, o tribunal, ele errou e deu uma instrução em alguma coisa que é proibição de careta, que é pena de alma ser banida, e eles falaram que naquela situação seria permitido. Tem vários detalhes como seria isso aqui. E aí o Kahal, o público, vai lá, o Tzibur, e fez baseado nessa informação, e depois souberam do pecado, ou seja, eles perceberam que deram uma instrução errada e fizeram pecado, então o público deve levar um boi como Hatat e vão trazer perante o Ohel Moed, e os anciões da congregação do Sanedrim vão apoiar, já que em nome de todo mundo, então os anciões do Sanedrim vão apoiar a mão sobre a cabeça do boi perante Hashem e vão fazer a Sheritah, e o Kohen HaMashiach, o Kohen Gadol, ele vai pegar do sangue, vai levar para o Ohel Moed de novo, vai levar ali para dentro, né, da casa do tabernáculo, como chama assim, ou no próprio Eichal do Beit HaMikdash, ele vai mergulhar com seu dedo do sangue e vai jogar 7 vezes perante Hashem, também na direção do Parochet. Aqui ele não falou Parochet HaKodesh, lá atrás ele falou Parochet Sagrada. Seria um exemplo de um rei que uma província, um país pecou contra ele. Então, se é só um pouquinho, uma parte que pecou, então o gabinete continua inteiro, continua funcionando. Mas se toda ela está pecando contra o rei, então o gabinete nem está mais. A mesma coisa aqui, como se perdesse, né, não realça a santidade da Parochet. Quando o Kohen HaMashiach pecou, então o local do Beit HaMikdash continua sagrado, mas se todo mundo pecou, Chas v'Shalom, seria tipo uma ocultação da Shekhinah ali, então nem chama de Parochet HaKodesh, como aludindo a uma ocultação da presença divina. E desse sangue ele vai colocar, além de jogar na direção do Parochet, como a gente falou, não precisa tocar na cortina, só jogar na direção da Arca Sagrada. Além disso, ele vai jogar nas protuberâncias do Mizbeach, que está perante Hashem, ou seja, um Mizbeach de ouro, aquele Mizbeach pequeno. E o resto, que sobrar, todo o sangue, ele deve jogar na base do Mizbeach Haolá, que está na porta do Ohel Moed, ou seja, no lado do Mizbeach que está direcionado à porta, ou seja, é na base do Mizbeach que está no lado oeste. A gente sabe que a entrada do templo, do tabernáculo, era pelo leste e o fundo é o oeste. Então, no altar você tem o Yesod, que é a parte base embaixo, que ficava mais próximo da construção, que é do lado oeste, e tinha o desse lado também. Então, vai jogar nesse lado, que assim que ele sai do Eichal, sai do Ohel Moed, ele já se depara com essa parte do altar e já joga o sangue ali nessa base. E também todas as gorduras, aquelas partes que a gente falou, deve separar dele para queimar no Mizbeach. Por mais que aqui não explicou sobre o diafragma, sobre o ringe, a gente aprende isso do pastor que fala que vai fazer para o boi como ele fez, né? Assim como fez assim, vai fazer aqui. E por que não está explicado claramente aqui? Por que está resumido essa parte? Estudaram na casa de Rabi Ishmael, no Beit HaMidrash, na casa de estudo Rabi Ishmael, um exemplo de um rei que ele ficou chateado com seu amigo por alguma coisa de errado que o amigo fez, mas ele acaba resumindo, não falando muito do erro dele pelo seu carinho. Quer dizer, aqui o público, o Sanedrim, Hashem tem um carinho maior, então ele resume, não fala em detalhes sobre o Korban, vai levar essa parte, ele resume. Vai fazer para esse boi como ele fez para o boi do Hatat, ou seja, igual o do Kohen. Quando o público peca, a mesma coisa, e vai perdoar sobre eles o Kohen e vai ser perdoado para eles. A sala para fazer para este boi igual feito para aquele, ou seja, igual como está explicado para fazer sobre o Kohen HaMashiach. Ou seja, aqui a gente vê que sim, tem que levar o diafragma, os rins, tudo como foi falado, né? Só não explicou aqui, como a gente falou, que Deus quis resumir como carinho pelo povo. Como ele fez para o boi do Hatat, ou seja, igual como está explicado, explícito, sobre o Kohen Gadol, ungido que peca, que tem que levar o rim, tudo isso aqui também, por mais que não está explicado, tem que levar o diafragma, os rins, tudo isso aqui. Outro motivo dessa comparação também, ele está querendo multiplicar, dobrar a mitzvah do serviço dele, né? Falando assim como você fez assim, faça aqui. Já falou todas as leis aqui, para te ensinar que se faltar uma dessas jogadas de sangue, tá passul. Por isso que ele fala, realça, faça igual aquele, ou seja, isso que fala 2 vezes mostra que se faltar uma vez vai ser um problema. Porque a gente sabe que quando é jogado no Mizbeach de fora, tem várias vezes que se a pessoa jogou só uma vez o sangue, valeu, o certo é jogar tantas vezes, mas você jogou uma vez, perdoou. Aqui não, já que é na parte de dentro do Eichal ou do Ohel Moed, uma jogada de sangue a menos atrapalha. Então, vai jogar 7 vezes perante a Arca Sagrada, não pode ser 6, tem que ser exato. E ele vai tirar esse boi igualzinho o do Kohen para fora do acampamento, para queimar, igual como a gente queimaria no caso do Kohen que pecou. É o Hatat do Kahal, é o Korban de pecado do público.
Agora, quando o líder vai pecar, quando o Nassir, tá, e ele fizer uma das mitzvot que Deus proibiu, né, uma das mitzvot passivas, bisgagá sem querer e vai ser culpado. A palavra asher quer dizer que, quando, mas aqui, por que usou essa expressão que não é comum para te falar ashrei, felizardo? Felizardo é aquela geração que o Nassir, que o líder dele está se preocupando e está prestando atenção de trazer perdão sobre um pecado sem querer. Obviamente que ele se cuida então se arrepende pelos pecados propositais. Então, ashrei, felizardos, que o líder não está se achando, falando, não, ele está se cuidando até sobre um pecado sem querer. E se for conhecido pelo pecado, ou seja, ele achou que não era pecado, mas daqui a pouco ele descobriu aquilo que ele pecou, então ele vai levar um korban de cabrito, né, um bode macho inteiro, sem nenhum defeito. Ou rodar, ou seria ou, mas aqui é como falar se, né? Quando, se souber, então ele vai ter que trazer o sacrifício. Muitas vezes na Torá a palavra ou serve como se, e o ao contrário, a palavra im, que é se, serve como ou, né? Ou nodá kishonagar, que seria se o souber que o boi chifrou, por exemplo. Rodar elav, souber para ele, ou seja, quando ele pecou ele não sabia, ele achava que era liberado. Depois ele soube, explicaram para ele, não, você estudou essa lei errada, na verdade é proibido. Então o Nassir, o líder, ele vai apoiar com suas mãos com força na cabeça desse cabrito, vai fazer shechitá no mesmo local que é feito a olá perante Hashem, é um korban de hatat. No mesmo local que é feito a olá, que é no norte, né? Que tem que ser obrigatoriamente do lado norte, no lado da direita de quem entra para o tabernáculo, como está explicado na olá. Hatat, ele é hatat, ou seja, vem te ensinar que só é kasher se for feito com intenção para o korban hatat. Se não for feito com intenção, tapaçu, não serve. O Cohen vai pegar do sangue do hatat com seu dedo e vai colocar sobre as protuberâncias do misbeach ao lado, do misbeach de fora, e o resto do sangue vai jogar no yesod, naquela parte, naquela base. Né? Vê da moe o seu sangue, de novo, o que sobrar disso que ele jogou nas protuberâncias. E fora todas aquelas gorduras, vai sacrificar no misbeach, igual como o shlamim, como a gente já falou, e o Cohen vai perdoar sobre o seu pecado do líder, venislach lo, e vai estar perdoado para ele. Como todas aquelas partes que são dadas para Deus, que estão explicadas em relação ao boi, no shlamim, a mesma coisa no hatat, no caso que o Nassir, o líder, peca.